Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Acabou ontem, domingo, 8 de dezembro, o Campeonato Brasileiro. E claro, Botafogo campeão, falo claro porque eu acho que era meio previsível, o time foi campeão da Libertadores, só precisava do empate com o time reserva do São Paulo, o Palmeiras teria que vencer o Fluminense que estava desesperado, poderia até ser rebaixado em casa e torcer contra o Botafogo, situações meio atípicas que eu acho que caminhou para um processo normal. O Botafogo venceu o São Paulo por 2-1, o time reserva do São Paulo até foi valente, até os 45 do segundo tempo estava 1-1, depois de um erro do Jandrei, o Botafogo fez 2-1, mas nem precisava, o Botafogo podia até ter perdido, porque o Palmeiras perdeu do Fluminense, né? Então o Botafogo foi campeão com 79, o Palmeiras foi vice-campeão com 73. Flamengo foi terceiro colocado, empatou com o Vitória em casa 1-1. O Fortaleza, que campanha do Fortaleza, hein? A melhor campanha de um time nordestino, fase de grupos da Libertadores, 68 pontos, foi o quarto colocado, deu uma surra no Internacional, né? Jogando em casa, fez contundente 3-0. O Inter, que perdeu por 3-0, foi o quinto colocado, recuperação excelente do Roger, né? E o São Paulo, que perdeu do Botafogo, foi o sexto colocado. Estou falando dos seis porque o Flamengo, por ser campeão da Copa do Brasil, e o Botafogo campeão da Libertadores, né, e brasileiro, eles já estão na fase de grupos da Libertadores. Aí as 4 vagas direto para a fase de grupo ficaram com o Palmeiras, ficaram com o Fortaleza, com o Internacional e com o São Paulo. O Corinthians, numa recuperação fantástica, venceu ontem o Grêmio por 3-0, um golaço de bike do Memphis, e enfim, o Corinthians arrancado, 9 vitórias, sensacional, foi o sétimo colocado com 56 pontos, e o Bahia, depois de 35 anos, eu estava vendo aqui, eu até anotei, fiz uma anotação, 35 anos, voltou para a Libertadores, venceu ontem com até certa tranquilidade, né? O Bahia fez 2-0 no rebaixado Atlético Goianiense e se classificou. Botafogo, primeiro colocado, 48,1 milhões na conta, Palmeiras segundo 45,7, Flamengo terceiro 43,3, o Fortaleza quarto 40 milhões,8, Inter quinto 38,5, São Paulo sexto 36,1, o Corinthians sétimo 33,7 e o Bahia o oitavo colocado 31,3. Aí nós temos os times que se classificaram para a Sul-Americana. O Cruzeiro, que venceu o Juventude por 1-0, é o nono colocado, 28,8. O Vasco foi para a Sul-Americana, onde venceu o Cuiabá por 2-1, foi o décimo colocado, 26,4 milhões. O Vitória foi o 11º, olha que arrancada do Carpini, hein? Vai para a Sul-Americana, 20,7 milhões. O Galo, que acabou vencendo e rebaixando o Atlético Paranaense, o Galo vai para a Sul-Americana, 19,2 milhões. O Fluminense, que venceu o Palmeiras, respirou, é o 13º, 17,8 milhões. E o Grêmio, que vai para a Sul-Americana, perdeu do Corinthians 3-0, 17,3 milhões. 2 times se salvaram, né? O Juventude não vai para competição nenhuma, 16,8, e o Red Bull Bragantino, que meteu uma goleada no Criciúma, meteu 5-1, escapou do rebaixamento, ficou com 16,3 milhões, mas Juventude e Bragantino não vão disputar nada no cenário sul-americano. O Atlético Paranaense, no ano do seu centenário, perdeu do Atlético Mineiro e caiu, foi o último time a cair, né? Não ganha nada, o Criciúma já tinha caído, não ganha nada, o Cláudio Tencati foi embora, né? O Atlético Goianiense não ganha nada, e o Cuiabá foram rebaixados. Esses foram os resultados, esses foram a grande de todo mundo. Vou falar de tudo isso, principalmente das novidades da competição e dos rescaldões. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Já fiz vídeos da 3, da 2, da 1, e esses dias eu vou soltar da 1, né? Já fiz a 4 do Paulista, a 3 do Paulista, a 2 do Paulista, com os treinadores, com as primeiras contratações, todas as novidades. Agora que acabou o Brasileiro, claro, eu vou fazer do Paulistão. Confira lá, tá no playlist. Vou fazer esse rescaldão da série A do Brasileiro, né? Assim como eu fiz da B, da C e da D. E convido vocês para fazer inscrição, acessar o sininho aí. Todo vídeo você vai avisado, se você curtiu ou não, você vai lá e assiste o vídeo. E principalmente dê seu like, dê sua opinião, dê sua informação, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, certo? Então é isso. Bom, falamos do campeão, falamos da pontuação de cada um, quanto cada um embolsou, né? Você vê que o Botafogo, primeiro colocado, 48,1 milhão.
o Bragantino 16º 16. Então todo mundo uma grana boa, né? Uma grana boa, mas teve aquela situação, né? Nós chegamos na última rodada com Atlético Mineiro, Fluminense, Bragantino e Atlético Paranaense disputando quem ia escapar do rebaixamento. 3 escapariam e 1, né, não escaparia. E aí começou o campeonato, começou ontem, quando você começa a competição tudo 0-0, o Bragantino estava rebaixado, o Bahia seria o time que ficaria com a última vaga na Libertadores e o Botafogo seria o time campeão com 0-0. Aí com 12 minutos do primeiro tempo o Bragantino faz 1-0, começa a respirar e começa a deixar o Atlético Paranaense rebaixado. Depois o Vinicinho aos 29 do primeiro tempo faz 2-0, você já percebia que ali ia ser goleada, né? E que o Atlético Paranaense estava caindo, tinha que ganhar do Atlético Mineiro lá em Minas. Aí o Cruzeiro faz 1-0 aos 30 e naquele minuto tirava o Bahia e o Cruzeiro que ficaria com a vaga na fase inicial da Libertadores. Aos 36 o Fluminense faz 1-0 e aos 36 o Botafogo faz 1-0. O Fluminense faz 1-0 no Palmeiras, o Botafogo faz 1-0 no São Paulo. Aí o título já começou uma festa no Botafogo. 38, o Criciúma fez 2-1, que deu aquela esperança para o torcedor do Atlético Paranaense. O Bahia fez 1-0 aos 40 do primeiro tempo, tirou o Cruzeiro, jogou o Cruzeiro para a Sul-Americana e foi se consolidando de volta na fase inicial da Libertadores. E o Corinthians fez 1-0 com o Yuri Alberto. O Vitória também tinha feito 1-0 no Flamengo com o Alejandro e os dois foram para 15 pontos, os dois iam se consolidando como os artilheiros do campeonato. O Alejandro fez o gol, tirou esse artilheiro isolado, cobrando no pênalti o Yuri Alberto, e a gente termina o primeiro tempo de todos os jogos assim. Veio o segundo tempo, o Palmeiras chegou até fazer um gol com o Vanderlan, o VAR anulou, o torcedor do Botafogo ficou tranquilo. O Bahia fez 2-0 com o Lúcio Rodrigues e decretou, depois de 35 anos, a sua classificação para a Libertadores, deixando o Cruzeiro que estava vencendo na Sul-Americana. Aí você teve o William Gomes empatou para o São Paulo, mas o empate era do Botafogo e o Palmeiras estava perdendo. Se o Palmeiras vencesse, o empate seria do Botafogo. O William Gomes empatou para o São Paulo, o Mosqueira fez 4-1, né? O Bragantino já tinha feito 3-1, o Mosqueira fez 4-1, o Bragantino se livrou. O John chegou a fazer 5-1, e aí o pênalti para o Atlético Mineiro, o Hulk bateu, o goleiro defendeu, no rebote o Rubens fez 1-0, e o Atlético estava caindo, caiu de vez, né? Depois mesmo o gol aos 46 do segundo tempo do Botafogo, já na reta final, faltando 10, 15 minutos, o Botafogo já era campeão, o Atlético Paranaense já estava rebaixado, o Bahia já estava na pré-Libertadores, e o Yuri Alberto e o Alejandro terminaram com 15 gols. Então essa foi a dança do placar. O que a gente pode falar para finalizar nos rescaldos desse Brasileirão, o Bahia depois de 35 anos, hein? O Rogério Ceni fez parte da reestruturação do Vitória, que hoje com o Vojvoda sensacional, né? Mas fez parte da reestruturação, e o Bahia, que para mim não tinha um bom elenco, poxa, terminou na 8ª colocação e está na pré-Libertadores, ou na fase inicial da Libertadores, né? Então é um feito sensacional. 6 paulistas disputarão, né, com o Bragantino não caindo e com o acesso do Mirassol, 6 paulistas disputarão o Brasileirão do ano que vem, né, com 3 paulistas na Série B, 4 na Série C e 4 na Série D. Bom, o Fortaleza foi o único time invicto em casa. Olha que campanha, hein? A melhor campanha de um time nordestino no campeonato, né? Sensacional, sensacional. E olha que legal, né? O Fortaleza fez a sua maior pontuação, a maior pontuação do time do Destino, 68 pontos, ficou na 4ª colocação, já anunciou ontem mesmo para a torcida festejando. Paul Fernandes, bom jogador, bom volante do Boca Juniors, já está contratado para o ano que vem. Fortaleza vem forte. Com o rebaixamento do Atlético Paranaense no ano do seu centenário, a mesma coisa aconteceu com o Coritiba, e o Atlético Paranaense zoou, aconteceu a mesma coisa. O ano que vem, após 34 anos, não teremos nenhum time paranaense na primeira divisão. Olha que coisa, hein? Rebaixado no ano do centenário é duro. Bom, com o título do Botafogo, o Botafogo igualou o Santos e o Flamengo o único time que no mesmo ano campeão da Libertadores foi campeão brasileiro. Façanha só por 3 times, olha que sensacional, né? A Supercopa do Brasil, que será em 2 de fevereiro,
Lá no Mangueirão, jogo único, Botafogo e Flamengo. Flamengo campeão da Copa do Brasil, Botafogo campeão. Esse ano foi São Paulo e Palmeiras, duelo paulista. O ano que vem vai ser um duelo carioca, Botafogo e Flamengo. O Palmeiras não conseguiu seu tri. Hoje, o único tri no futebol brasileiro é o São Paulo, e tri é consecutivo, tá? 5, né? Vocês têm que ser tri consecutivo. Senão fica aquela coisa. São Paulo foi campeão 6, 7 e 8. O Palmeiras era bicampeão, agora perdeu o tri pro Botafogo. O que a gente pode falar? Acabou o campeonato, a CBF, o craque do campeonato foi o Luiz Henrique, que fez 7 gols pelo Botafogo e deu 3 assistências. Jogou demais, né? O melhor treinador foi o Arthur Jorge, português, foi muito bem mesmo. Os artilheiros com 15 gols, Yuri Alberto do Corinthians e Alejandro, que foi menosprezado pelo Red Bull Bragantino e conseguiu dar a volta por cima no Vitória. A revelação foi o Estevam do Palmeiras, moleque joga demais, pena que só vai jogar mais 6 meses e vai embora. O craque da galera, o Garro, jogou demais pelo Corinthians, baita contratação, né? E o Fair Play foi o Bahia. O Bahia foi o troféu do Fair Play, o time do Rogério Ceni é um time leal, né? E a seleção ficou com o John, goleiro do Botafogo, acho que o Wesley, lateral direito do Flamengo, também para mim. Os 2 zagueiros do Botafogo jogaram demais, Barbosa e Bastos, dupla sensacional. O Bernabé, hein, que não é brasileiro, hein? Teve programa esportivo aí pedindo ele na seleção brasileira e tal, desconhecimento, mas o Bernabé, que é argentino, o Bernabé do Internacional foi o lateral esquerdo da competição. Os 2 volantes, acho que não tinha como não ser, né? O Marlon Freitas do Botafogo e o Gerson, que está jogando uma barbaridade. E os 2 meias, o Patrick, que jogou muita bola, né? O Alan Patrick, do Inter, e o Garro, do Corinthians. E os 2 atacantes, Estevam e Luiz Henrique. Então, seleção foi essa, as informações, o rescaldão, e a gente, o ano que vem, né, vai ter um campeonato brasileiro com o Santos voltando, foi campeão, o Mirassol pela primeira vez foi vice-campeão, e 2 nordestinos, Ceará e Sporting, ocupando a vaga de Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. O Criciúma que perdeu o Cláudio Tencati, depois de mais de 3 anos ele foi embora, e dizem que o Cruzeiro também está se livrando do Fernando Diniz. Enfim, é isso. Brasileirão, show de bola, tudo decidido na última rodada, e o ano que vem a gente volta com a Série A do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, até lá.